Olá, seja muito bem-vindo! Dando continuidade ao nosso projeto de leitura de livros, continuando a falar do livro A Boa Sorte, um excelente livro, diga-se de passagem, vamos para o nosso capítulo 3, onde vamos falar um pouquinho sobre a Dama do Lago. Então nós já passamos pelo encontro, onde o Victor e o Davi se conheceram, né? Se conheceram não, porque eles já eram amigos de infância, onde eles voltaram a se ver após muitos anos de separação. O Davi com uma situação muito ruim, o Victor com uma situação bem legal, e aí o Victor propôs mostrar para o Davi o que aconteceu com ele, uma forma dele melhorar a situação dele. Foi daí que surgiu a ideia de contar para ele a fábula da lenda do trevo mágico. No capítulo 1 vemos o mago Merlin propondo um desafio para que toda a população pudesse participar. E só 2 cavaleiros no final das contas aceitaram o desafio, porque as condições eram muito difíceis. E o grande aprendizado desse capítulo foi que muita gente deixa de ter a devida sorte, entre aspas, porque eles não querem pagar o preço para alcançar esses objetivos. Por isso que de toda a população que estava ali naquele meio, apenas 2 aceitaram. Porém, no decorrer do livro, nós estamos percebendo que mesmo esses 2 aceitando, o comportamento do Cid e o comportamento do Notch, que é o nome dos 2 cavaleiros, eles são totalmente distintos, e isso faz total diferença nos resultados que eles vêm obtendo. No segundo capítulo, quando eles encontraram com o Gnomo, que era o mago, que era Gnomo não é mago, que era o príncipe da terra, eles perceberam que o grande motivo pelo qual não se crescia trevos de 4 folhas naquela região é por causa da qualidade da terra. O Notch falou tudo bem, ok, foi embora. O Cid já não. Resolveu procurar a terra boa, onde tinha no Vale Encantado terra boa, para levar para onde ele queria e construir ali um terreno propício para que o trevo pudesse crescer. Ah, vai crescer? Não sei, mas eu estou fazendo a minha parte. Foi assim que o Cid pensou. No outro dia, o Notch já resolveu cavalgar para procurar alguém que pudesse auxiliá-lo e cavalgou por mais de 4 horas e já cansado, o cavalo também cansado, ele percebe que em uma determinada localidade tem um lago. E ele resolve parar ali para tomar um pouco de água e refrescar também o seu cavalo. Enquanto eles estavam ali bebendo água no meio dos que eles chamam de nenúfares, olha só, mais uma palavra difícil. E aí depois pesquisando descobrimos que nenúfares são plantas, umas plantas aquáticas que tinham ali naquela região. E tinham muitos nenúfares ali, e aí de repente surge uma dama do lago no meio das águas. Muito brava, muito bonita, claro. O livro fala muito da beleza dela, mas muito brava. Por que ela estava brava? Porque ele estava fazendo muito barulho. E ela começou a explicar que de dia os nenúfares dormem, por isso que ela não gosta que faça barulho ali para acordá-los. E de noite eles cantam. E a canção deles faz com que a água do lago evapore. Se isso não acontecer, as águas do lago dela podem transbordar e inundar todo o vale. Isso seria um grande problema. Por isso que ela fazia questão de manter os nenúfares dormindo durante o dia. E não deixava que ninguém fizesse barulho ali naquela região. E antes dele ir embora, ele resolve perguntar a ela a respeito do trevo de 4 folhas. E ela fala, não tem condições do trevo crescer aqui no Vale Encantado. Porque as minhas águas, elas umedecem o vale por infiltração, ou seja, por baixo da terra. E a terra aonde nasceria o trevo de 4 folhas, ele precisa de água em abundância. Mas como você pode ver, não sai água aqui do meu lago. E se ela não chega na superfície das outras terras, ela não cria a condição ideal para se criar trevos. E ela até fala, né, de uma forma meio que irônica, meio que mal educada, né? Você está vendo alguma poça de água ali no Vale Encantado? Não tem poça de água lá. Né? E aí, após essa informação, o cavaleiro vai embora em silêncio. Porém, alguns minutos depois que ele vai embora, coincidentemente, o Cid aparece, que era o cavaleiro branco, também aparece lá para conversar com a Dama do Lago. Porém, ele já chega quietinho, sem fazer barulho. Vai devagarzinho até o lago para beber água e verificar se ele consegue conversar com a Dama do Lago. Porém, chegando próximo, ele acaba pisando numa casca de uma noz e faz um barulho. E quem aparece novamente? A Dama do Lado, falando a mesma coisa que ela falou para o Notch. Fica quieto, bebe a sua água, vai embora, não faz barulho, senão meus nenúfares acordarão. E o Cid percebeu uma tristeza muito grande no coração dela,
Porque olha, ela de dia ela não dormia, porque ela tinha que ficar em vigília para que outras pessoas não acordassem os nenúfares. E de noite ela também tinha que se manter acordada, porque se os nenúfares não cantassem, a água do lago não evaporaria, e a água não evaporando iria transbordar e iria inundar todo o Vale Encantado. Ele se colocando no lugar dela percebeu não só a tristeza, mas a vida que ela levava. E perguntou para ela, mas por que não nascem trevos de 4 folhas aqui? Aí ela falou a mesma coisa que ela havia dito ao Note. Porque eu umedeço as terras do vale por infiltração por baixo da terra, e o trevo precisa de uma área inundada não, mas com mais água na superfície. E essa água não chega, porque o meu ciclo ele funciona assim. Eu recebo muita água, mas essa água não sai daqui. Então se a água não evapora, ela consequentemente vai transbordar. Cid pensou e falou assim para ela: e se houvesse uma forma de eu ajudar você e ajudar a mim também? Você aceitaria? Ela olhou e falou: de que forma seria? Olha, muito simples. Eu vou fazer uma vala, é como se fosse um caminho, daqui até onde estão as terras que eu estou cultivando. E com isso você não precisaria mais se preocupar de ficar acordada durante o dia por conta das águas transbordarem, porque as águas estariam saindo constantemente daqui. E de noite você também poderia ficar mais tranquila, poderia dormir com mais tranquilidade. Não seria legal para você? Ela pensou e falou: não, realmente, isso seria interessante, mas faça em silêncio, para que eles não acordem. Ele: não, tudo bem. E aí ele amarrou a espada dele atrás do cavalo e foi puxando, né, a espada para que o caminho fosse feito, para que aquela vala fosse construída. E levou a água dali até onde estavam as terras dele. E finalmente aquelas terras, além de serem terras adubadas, prontas para o cultivo, agora são terras úmidas. Moral da história. Olha só que interessante. Ele não sabe, definitivamente ele não sabe, e também não estava muito preocupado se aquela ação dele, se aquilo que ele estava fazendo de pegar novas terras, de levar a água agora até onde as terras estavam, se vai produzir efeito ou não. Mas ele percebeu que no processo ele está ajudando outras pessoas. E naquele momento, para ele, era o mais importante. Ele ter ajudado a Dama do Lago com um problema que ela tinha. Fato que o Note olhou, simplesmente ouviu a história e acabou passando direto. E assim, ele termina o dia muito feliz, muito grato, não só por ter levado a água até onde ele precisava, mas também por ter ajudado a Dama do Lago. E chegamos ao fim do capítulo com a 4ª regra da boa sorte, que diz assim: preparar as condições favoráveis para a boa sorte não significa buscar somente o benefício para si mesmo, mas criar as condições nas quais os outros também ganhem. Isso traz a boa sorte. Olha só quantos conhecimentos essa fábula não está nos trazendo. No primeiro capítulo, né, onde teve um encontro, percebemos que as coisas são difíceis. Se nós pensarmos no contexto de hoje em dia, todas as coisas que são difíceis, que são trabalhosas para adquirir, nem todo mundo quer. Por isso que muita gente não consegue alcançar os seus objetivos, porque percebe o quão trabalhoso seria e aí ele acaba desistindo no meio do caminho. Mas aqueles que não desistem conseguem e chegam lá. Já no Príncipe da Terra, no Gnomo, percebeu-se que a terra não era produtiva, que não tinha terra boa o suficiente. E na nossa vida? Será que nós temos as condições ideais para que o nosso objetivo seja alcançado? Se não temos, aonde nós podemos encontrar essas condições ideais? Fazendo ou agindo de determinada forma? Então eu vou fazer e agir dessa determinada forma. Porém, nem todo mundo quer fazer isso. Prefere ficar ali quietinho na sua zona de conforto e depois não sabe porque também não alcança os seus objetivos. E junto, né, agora no capítulo 3, falando um pouquinho da Dama do Lago, ela precisava de ajuda. E o incrível que pareça, ajudando ela, você também se ajudaria. E o Cid foi lá e fez o que tinha que ser feito. Quantas vezes nós deixamos de construir a nossa boa sorte porque estamos pensando apenas em nós mesmos? Porque eu estou pensando apenas no meu problema, nas minhas necessidades, no que eu quero e no que eu preciso. Eu não vejo de repente que outras pessoas que estão envolvidas também no processo, por vezes também precisam de ajuda. E não raro,
ajudar essa pessoa, ajudar aquele grupo que precisa de uma determinada ajuda, pode trazer um resultado surpreendente para o meu problema. Então a grande sabedoria desse livro não é simplesmente você vê-lo como apenas uma história, mas conseguir pegar essa história e trazer para o seu dia a dia, para os seus problemas, para as suas necessidades, para os seus desafios. E aí sim você vai perceber que existem muitas coisas que podem ser feitas e que eventualmente não estão sendo feitas. Mas passe a fazê-las, uma a uma, que você vai perceber grandes mudanças nos resultados que ainda virão. Ok? Então, lembrando que o nosso próximo capítulo vai falar sobre a sequoia, a rainha das árvores, isso mesmo. A sequoia, a rainha das árvores. Que aprendizado será que ela nos trará, né? Então, deixo a você meu forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!